hoje, 23 de fevereiro de 2024, acontece uma forte erupção na Indonésia, o maior terremoto do mês de fevereiro de 2023, e como se não bastasse, a gente vem aí de problemas de comunicação com várias empresas de telefonia afetando vários lugares. A gente tem relatos aí, inclusive, de várias pessoas no Brasil falando, mas principalmente nos Estados Unidos. Eu não tô falando só de uma ou duas empresas, mas de várias empresas. Foi generalizado, né? Foi uma coisa generalizada. E tudo isso, né, pessoal? Tudo isso depois das últimas explosões de radiação. A gente teve essa última aqui agora finalmente temos as imagens, né? Isso que vocês estão vendo é aquela explosão de radiação recorde, a maior do ciclo atual, do ciclo solar 25, né? Tem um pessoal aí falando que é a maior dos últimos 22 anos? Não, é a maior dos últimos anos, desde 2017, mais ou menos, tá? Ela é a maior desde 2017. A gente tinha outras recordistas, mas essa ela bate todas, X 6.3. Só que ela não foi a única, nessa mesma região ativa R3590, ela já tinha produzido outras duas explosões de classe X, só não tinham sido recordistas, mas eram de classe X, esse tipo mais intenso de explosão, né? É muita radiação, é pura radiação sendo lançada para o espaço e atingindo o nosso planeta, e em menos de 24 horas a gente teve então 3 explosões de radiação da mesma região solar. Essa então, a terceira e última, sendo a mais forte de todas. Richard, o que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas? Será que tudo isso foi culpa, Cris, dessa explosão de radiação? Será que foi coincidência? Seria uma coincidência ou não, né, pessoal? O que dizem os especialistas? Afinal de contas, foi só flare, né? Foi só explosão de radiação. A gente não teve o efeito de um impacto mesmo de uma ejeção de massa coronal, ou seja, uma tempestade geomagnética, né? Pode isso, né? Será que isso é possível, né? Outra coisa, e aí, Richard, teve ejeção de massa coronal ou não teve? Eu vou falar tudo, vou mostrar tudo pra vocês, porque vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra, né? Só que eu preciso da ajuda de alguém. De quem? Do Jack, né? Que hoje usou sua sombrinha pra se proteger do sol. Vamos por partes. Tá aí, pessoal. Esse é o vulcão Monte Ili Leotolok. Ele entra em erupção hoje, dia 23 de fevereiro, tá? Esse vulcão ele fica na Indonésia e a coluna ali, né, de fumaça, ela chegou a 700 metros de altura, mais de 2 quilômetros acima do nível do mar. Ah, Richard, mas esse vulcão, ele já... Eu ouvi falar aí de um vulcão aí perto da Indonésia, aí nessa região, que já estava em erupção. Não, esse, pessoal, a última erupção dele foi em 2021, tá? Aqui são os dados, né? Ó, mostrando aqui essa erupção acontecendo hoje, né? Além disso, olha o que a gente teve, né? Hoje, 23 de fevereiro, forte terremoto no Oceano Índico, perto da Indonésia também. Às vezes tem alguma ligação, né? Pode ter alguma ligação entre o vulcão e o terremoto, porque foi exatamente na mesma região. De classe M5.6. Como se não bastasse, pessoal, se liga nisso aqui, ó. Olha o que acontece hoje também. 23 de fevereiro de 2024, um grande terremoto no Pacífico, com magnitude 6.3, com uma profundidade muito, muito tênue, né? 2 quilômetros apenas, né? Liberou uma energia equivalente a 42.502 toneladas de TNT. Isso dá, Cris, mais ou menos, para você ter uma ideia, 2,7 bombas atômicas. E foi aqui, ó, onde está mostrando no mapa, ali no meio do Pacífico, seria na costa do Chile, mas bem longe do Chile. Ah, teve tsunami? Não, não teve tsunami, mas liberou muita energia. Esse é o maior terremoto já registrado no mês de fevereiro de 2024, sendo que o mais forte do ano, né, foi em 1º de janeiro de 2024, coincidência ou não, um dia antes, no dia 31 de dezembro de 2023, a gente até abordou esse assunto aqui no canal, a gente teve um flare recordista, uma explosão solar recordista, acontece no dia 31 de dezembro de 2023, no dia 1º de janeiro de 2024, no dia seguinte, a gente tem o terremoto que até agora continua sendo o mais forte do ano. Agora a gente tem então uma outra, né, uma outra explosão de radiação e mais uma vez um terremoto que até agora está sendo o mais forte de fevereiro de 2024. As coincidências estão recorrentes, eu estou achando. Seriam meras coincidências, né? E recorrentes ainda por cima. Outra coisa, né? Nos Estados Unidos principalmente, e não só, tá? Em outros lugares também, mas nos Estados Unidos principalmente, a rede de telefonia AT&T
caiu, né? E isso que vocês estão vendo é a NOAA falando sobre isso, né? As grandes explosões de radiação, os flares, né? Os dois maiores, que a gente teve 2 de classe X, depois teve um terceiro, que foi esse recordista, por enquanto tinha sido só os 2. Efeitos é pouco provável que sejam responsáveis por efeitos na rede de celular, na rede de telefonia, tá? E aqui fala, né, que teve esses flares entre 21 e 22 de fevereiro, e, de fato, a gente perde imagens, né? O nível de rádio, ó, o blackout de rádio chega no nível R3, né? Forte, como a gente percebe nas imagens do GOES. Que, na verdade, a gente não percebeu, na verdade, né? Porque o GOES bugou, na verdade, né? O satélite GOES buga, e não só o satélite GOES buga, a gente percebe bugs em várias outras coisas, né? E aí eles falam aqui que os efeitos provavelmente, eles destacam aqui, né? Que provavelmente não tem relação com a atividade solar. Só que tem muita gente que discorda disso, né? Desse provavelmente não tem. Aqui eles não dão certeza que não tem, mas falam que provavelmente. Pode até ser coincidência. Agora, o que não é coincidência é o like. O like nunca é coincidência. Se vocês gostam do vídeo, vocês deixam um like, né? Se estiver gostando, não esquece, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E comenta aqui embaixo, você também percebeu alguma coisa estranha acontecendo? Sei lá, no seu celular, no seu GPS. Eu mesmo percebi, eu comentei no vídeo de ontem, né? Eu percebi também. O Cris percebeu também, o GPS dele doidinho, né? Total. Se você percebeu, deixa aqui nos comentários também. E depois apareceram esses relatos lá nos Estados Unidos do pessoal falhando o telefone, falhando o GPS, falhando o sinal. Começou a falhar tudo, pessoal. AT&T, Cricket, Reddit, Verizon, a T-Mobile, Consumer Cellular, Boost, Straight Talk, US Cellular, várias redes de celular. E não só, tá? Outras empresas também, ó. Google, Destiny, Webs. Aqui a gente tem também, ó. Olha aqui a queda, ó. Isso aqui são quedas, ó. Relatos de bug, de mau funcionamento, né? Ó. Microsoft, DoorDash, Wells Fargo, Cox, Facebook, até o League of Legends. A galera que tava jogando League of Legends teve problemas. Instagram, AWS, OpenAI, né? E não só, olha, não para por aí. Microsoft Teams, o Gmail, né? Mediacom, aqui a gente tem vários. Tudo, né? Tudo. É meio que tudo. Praticamente tudo. Esses são só alguns, tá? São só alguns que a gente pegou aqui pra mostrar pra vocês. Mas o Noah lá falou que provavelmente, tipo assim, não tem como falar que não foi o Sol, mas provavelmente não foi o Sol, né? Casos começaram a disparar no mundo inteiro, como eu disse, principalmente então, o que seria? Nos Estados Unidos, Alguém né? tem alguma ideia? O que seria, né? O que as autoridades Deixa aí nos disseram. comentários. Deixa nos comentários o que pode ser, né? Mas qual foi a resposta deles sobre isso, né? O governo disse que possivelmente foram hackers, né? Atacando o sistema. Já a NOAA disse que provavelmente, como eu disse, né? Como eu mostrei aqui para vocês, não foi o Sol. A AT&T, né, que é uma das maiores empresas de comunicação lá nos Estados Unidos, disse que teve uma atualização de software e pode ter sido isso. Só que aí que tá, uma atualização de software da AT&T iria englobar tantas outras empresas, né? Esquisito, tipo, né? Não faz muito sentido, né? De qualquer forma, pessoal, alguns especialistas de clima espacial, eles falam sobre esse flare, que sim, alguns dão certeza, inclusive, e eles falam assim, não, com certeza foi o flare de radiação. O que pode ser mesmo, né? Vamos tentar entender. Isso que vocês estão vendo aqui de fundo, só para vocês entenderem, é a região ativa R3590, essa região problemática que tem a polaridade beta, gama, delta. Aqui a gente consegue perceber, cada ondulação aqui que vocês estão vendo, né? São linhas de campo magnético. Então aqui, o Sol ele é diferente da Terra, né? A Terra ela tem um polo norte magnético e um polo sul magnético, né? O Sol não, ele tem vários polos norte e sul magnético. São várias regiões ali, né? E quando a gente fala que uma região é ativa, por quê? Porque as linhas de campo magnético estão prendendo muita energia. Aqui, por exemplo, ó, por que a gente fala beta, gama, delta? Porque tem várias linhas, né? Existem várias classificações, é um pouco complexo de entender. Mas o que vocês precisam entender é, beta, gama, delta é o tipo mais complexo, né, de polaridade ali que a gente pode observar. Então, essas linhas de campo magnético estão se entrelaçando entre elas, todas numa mesma região. Por exemplo, essa que sai daqui e vem pra cá, ela tá se conectando com uma outra que tá saindo daqui e indo pra outro lugar, ó. E essa que tá saindo daqui e vindo pra cá, ela tá cruzando uma outra. Ou seja, isso acaba produzindo muita energia. A energia fica ali acumulada, né? E aí, de repente, pode ser liberada na forma de flare. Aqui a gente consegue perceber bem isso, né? Esse campo magnético
dessa região, né? Até agora, a gente não tem como ter certeza do que pode acontecido. Eu acredito que aquele lance dos hackers, né? Hackers conseguindo invadir tudo. Será que eles conseguiram invadir também até o GOES? Porque o GOES aqui, nitidamente, a gente percebe que teve problemas, teve interferência nítida ali, né? Por conta dessas explosões de radiação de classe X, né? Update de software, esquece, né? Você atualizar um software não vai causar problemas em todas as redes, meio que nos Estados Unidos inteiro, né? Então teve ligação com o flare, Richard? Possivelmente, tá? Tem uma chance sim de ter sido por conta desse flare. Existem alguns especialistas do clima espacial, especialistas em explosões solares, em ejeções de massa coronal em tempestades solares. Alguns dizem que não, que provavelmente não teve ligação com o flare. Outros dizem que sim, que provavelmente tiveram efeitos. Os que falam que não teve efeito, eles falam meio que daquele jeito, ó, provavelmente não teve. Os que falam que teve, falam assim, olha, é com certeza que foi o Sol, né? Meio que absoluta certeza que foi o Sol. Aí você me diz, Richard, mas não afeta só o lado diurno, né? O flare? Como vocês estão vendo aqui, ó, esse foi um dos flares, ó, X1.9, esse foi do dia 21, foi o primeiro dessa sequência de 3 explosões de radiação. Esse foi o primeiro. E repara aqui, ó, o lado diurno, os efeitos aqui, ó, o blackout de rádio, né? O Brasil, ele passa ileso, meio que foi a mesma região que acontece esse último flare, o primeiro e o último acontecendo meio que na mesma região, pegando ali o Pacífico, né, parte da Austrália. E aí você fala, ué, mas tá fora, né? Ó, os Estados Unidos também tá fora, né? Como que isso pode acontecer, né? Aí que tá, esse gráfico que vocês estão vendo aqui, ele fala sobre blackout de radiopropagação, apenas isso. Ele não fala, por exemplo, de GPS, e GPS também é afetado, tá? Foi confirmado, para vocês terem uma ideia, que a rede de internet Starlink, do Elon Musk, da SpaceX, ela teve problemas, ela caiu várias vezes por conta dessas explosões de radiação de classe X. Aí você fala, mas Starlink está ao redor do globo inteiro. Como que cai para todo mundo, né? E para várias pessoas em outras regiões. Porque aí que tá, pessoal. O lado noturno, como eu disse, Estados Unidos está no lado noturno. O flare, esse flare de radiação, essa explosão de radiação, ela ioniza camadas superiores da nossa atmosfera. Isso induz correntes elétricas, e as correntes elétricas, não preciso nem explicar aqui que elas viajam, né, numa velocidade absurda. Então, os efeitos diretos, claro, vão ser principalmente na parte da Terra ali que está virada, no lado da Terra que está virado para o Sol. Só que se você induz correntes elétricas, né, e se você está ionizando as camadas superiores da nossa atmosfera, é meio que óbvio, né? Não precisa, acho que nem de estudo para falar isso, né? Que toda essa indução elétrica vai estar viajando pela nossa atmosfera. E isso vai acabar produzindo, né, induções de correntes elétricas. E como foram flares consecutivos, explosões de radiação consecutivas, os efeitos são mais intensos. Aí você me pergunta, por que foi mais nos Estados Unidos então, né? Porque teve uma outra pessoa falando, né? No Brasil teve bastante gente falando que teve problemas, sim, tá? Boa pergunta. Por que mais nos Estados Unidos? Essa é a grande pergunta da vez. Foram os escolhidos. Aí que tá, pessoal. Quando a gente fala de corrente induzida, lembra do evento de Carrington, que queimou telégrafos lá, né? No mundo inteiro, os telégrafos, alguns pegaram fogo. E isso foi real, isso tá comprovado mesmo, e foi por conta do Sol, tá? Claro, ali foi uma tempestade geomagnética, não foi apenas flare, mas eu já vou entrar nesse assunto. Por que isso aconteceu? Por que a rede pifou total, né? Porque a rede ela era muito longa, eram fios enormes, né, de quilômetros e quilômetros e quilômetros, e quanto maior é a rede, maior é o risco, né? Por isso é mais fácil é mais fácil atingir coisas grandes do que coisas pequenas. Aí vocês me perguntam, tem gente perguntando, Richard, minha mãe, minha avó, eu tenho marca-passo, pode ter algum problema com marca-passo? De acordo com os especialistas, pessoal, o que acontece? Corrente induzida, ela vai afetar coisas maiores. Quanto maior a coisa ali, mais fácil dela ser bugada, por exemplo, né, digamos assim. Porque quando você está falando de indução elétrica, vamos supor, a camada superior, as camadas mais superiores da nossa atmosfera acabam sendo ionizadas, né, induz correntes elétricas, e isso acaba parando aonde? Muitas vezes no solo. E no caso do evento de Carrington, isso vai ter que sair por algum lugar. Sai por onde? Pelos postes. E isso encontra ali com aquela rede ali, aquela malha inteira que distribuía, né, as informações ali, né, os bips dos telégrafos, e aí acaba queimando toda a rede. Agora, quando você tem uma rede muito pequena, a indução elétrica ali está sendo pequena, ela está pegando 1 ou 2 postes. Se você tem uma rede que tem
1000 postes, todos eles conectados, a indução elétrica não vai aguentar. Então, nos Estados Unidos, a gente tem uma rede muito maior, seja de telefonia, seja de satélite, seja de tudo. Então, claro que eles vão ser os primeiros a perceberem os efeitos. Agora, por exemplo, você que tem marca-passo, a chance dessa corrente elétrica induzida atingir exatamente o seu marca-passo, que é um equipamento muito pequenininho, ela é ínfima, ela é quase inexistente. Não dá para dizer que ela é inexistente, mas ela é quase inexistente, tá? Por exemplo, eu fiz um vídeo aqui no canal Galeria do Meteorito, onde eu falo sobre o risco para celulares, para notebooks, né? Vou deixar no cardzinho aqui em cima, inclusive. E sim, também tem risco para o seu celular, mesmo quando ele está fora da tomada, tá? Só que, claro, essa chance, ela é ínfima. Ela existe? Existe, mas é ínfima. Isso pode acontecer? Pode, mas a chance é muito pequena. Com marca-passo, então, é praticamente nula. Então, quem tem marca-passo pode ficar sossegado, não vai queimar o seu marca-passo, ele não vai bugar por conta disso, tá? Primeiro teria que bugar tudo que é eletrônico no mundo inteiro, para, por último, bugar o seu marca-passo. E lembrando, como eu disse, né? Isso, pessoal, que a gente está tendo agora, recentemente, desde o dia 21, começou no dia 21 e foi até o dia 22, 3 flares seguidos, 3 explosões de radiação seguidas, tá? Isso nem é o pior, porque isso é radiação que está chegando aqui, claro, induz, né, as camadas mais superiores, pode chegar a nível do solo, tem todo esse lance, causa blackout de rádio, dá problema de GPS, tá praticamente confirmado aí que derrubou Starlink, né? Agora, o pior mesmo é quando a gente fala sobre ejeção de massa coronal. E isso que vocês estão vendo é uma ejeção de massa coronal. Isso é imagem real, tá? Não é de agora, mas é a imagem real que foi pega ali de uma forte ejeção de massa coronal. Aqui a imagem de lasco C2, ó. Olha como que acontece uma ejeção de massa coronal. Isso acontece quando, deixa eu pausar aqui para mostrar para vocês, quando essa região ativa, ela além de produzir uma explosão de radiação muito forte, essas linhas de campo magnético acabam se rompendo e elas estão acumulando muito material solar. O material solar fica dançando ali por elas. Quando elas se rompem e acontece ali uma explosão e ela acaba se rompendo, esse material solar, né, ou seja, esse plasma altamente carregado, ele viaja para o espaço e é justamente isso que vocês estão vendo, né? Ó. Ele viaja, né? Ele vai para o espaço e isso sim pode atingir o nosso planeta. E isso sim causa uma tempestade geomagnética mesmo, não é nem um flare, tá? Isso sim é muito mais perigoso. Isso sim causa efeitos muito maiores. E tudo isso que a gente percebeu foi só o flare. Vindo. É mais ou menos isso. É como se fosse uma bateria gigante cheia, né, de corrente elétrica. Como se fosse um grande gerador vindo. Seria como se fosse um grande gerador repleto de material solar viajando para o espaço. É exatamente isso. Já o flare de radiação, não. Isso que a gente está tendo, né, agora, está sendo só flare de radiação. Explosão liberando apenas radiação. Então, imagina então, né, como que são os efeitos de ejeções de massa coronal intensas e fortes, como, por exemplo, no evento de Carrington. E não foi só, tá, pessoal? Até algum tempo atrás, a gente acreditava que tempestades solares extremas, como do evento de Carrington, que as pessoas tomavam choque de encostar na maçaneta, elas aconteciam em média a cada 500 anos. Hoje não. Hoje a gente percebe que elas acontecem com uma frequência muito maior. A gente teve várias ejeções. Olha o que acontece com o nosso campo magnético, ó. A gente teve várias ejeções de massa coronal a nível de Carrington, muito depois de Carrington, que foi em 1859. A gente teve em 1900 e tralala, a gente teve em 2000 e pouco, só que todas elas perderam a Terra por pouco. Aquela ejeção ela acabou não pegando a Terra, não atingindo a Terra. Se tivesse atingido, a coisa seria completamente diferente. Uma delas foi em 2012, né? Que a gente poderia ter tido uma tempestade solar perfeita por pouco. Nossa, por questão de 2012 dias, não teve. Exatamente, né? Saiu o filme lá, ficou todo mundo desesperado. Ou seja, resumindo, pessoal, todos os efeitos que a gente tem visto, né, sobre essas explosões de radiação, vulcões, terremotos. Repara, hoje, né, um dia depois, muita coisa começa acontecendo e coisas não tão pequenas assim, né? A gente não tá falando de um terremoto qualquer, a gente não tá falando de uma erupção vulcânica qualquer. Seria apenas uma coincidência ou não? Na minha opinião, falando a verdade, eu acredito que tem sim uma ligação com a atividade solar. Ah, Richard, mas será que tem mesmo? Será que tem como provar isso, né? Aí que tá, existem vários estudos que falam sobre
essa ligação. E eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês agora, ó, que eu mostrei já no vídeo de ontem, vou mostrar novamente. E isso que vocês estão vendo são alguns estudos, apenas alguns, ó. Esse é de 2020, teve gente falando, Richard, está mostrando estudo antigo, né? Porque a ciência, ela tá evoluindo o tempo inteiro, a gente tá fazendo descobertas o tempo inteiro. Ainda mais quando a gente fala sobre atividade solar, a gente tá engatinhando, a gente acaba de descobrir basicamente, né? Há alguns anos que o Sol, por exemplo, que uma ejeção de massa coronal é uma estrutura que é composta por 3 componentes ali, né? Até pouco tempo atrás a gente não sabia. Então aqui eu tô falando de estudos recentes, ó, 2020, não tô falando de estudo de 1990, tá? Ó, 2020, ó, falando sobre ligação com erupções vulcânicas, com terremotos, né? Ó, 2019, que aqui, ó, mais um, ó. 2019 também, né, ó. 2017. Esse aqui, ó, 2018. Esse aqui, ó, esse já é mais antigo, tá? Só que existem vários estudos aqui, ó, recentes, antigos também, claro, que falam sobre essa correlação. A gente entende perfeitamente como isso acontece? Ainda não, tá? Richard, mas por que atinge algumas coisas e não outras, né? É como eu vi aqui um especialista falando sobre isso, ele coloca ali, né? Você pode estar no meio de uma multidão ali e um raio cair e atingir e matar algumas pessoas, e você tá ali e não sentiu nada, você não percebeu nada. Você pode afirmar que raios não tem risco nenhum, só porque você não foi o sortudo, né? Quando a gente fala sobre correntes elétricas, sim, elas podem atingir algumas coisas e outras não. E vão atingir principalmente redes de energia muito grandes. Quanto maiores são as redes de energia, maiores devem ser os impactos, assim como foi no evento de Carrington em 1859. Como eu disse mais uma vez, não tô dizendo que tem uma ligação. Teve flare, o Richard tá falando que vai ter terremoto. Não é isso. Teve flare? Existem estudos que mostram que isso pode ser gatilho para terremoto, para erupção vulcânica e para vários problemas de comunicação. Isso está provado e comprovado. Tem cientistas que acham que não, e tem lá seus estudos dizendo que não. Tem cientistas que dizem que sim. E a gente, na verdade, tem evidências de que sim, realmente. Exatamente. Até agora mesmo você acabou de dizer uma que acabou de acontecer. Acabou de acontecer. Vocês vão me dizer aqui, né? Deixa nos comentários. Isso é uma evidência ou não? O que vocês acham, né? Seria uma evidência ou não? E como eu disse, né? Essa região ativa R3590, ela continua firme, tá? Ela teve novas explosões aí depois dessa última de ontem, que foi a recordista. Teve novas explosões de classe M, não são fracas. E os próximos dias, pessoal, um aviso aqui pra vocês agora. Os próximos dias serão tensos. Por que, Richard, você tá falando isso, né? A região R3590, ela tá, por enquanto, deixa eu colocar o videozinho aqui de fundo que vai ficar legal pra gente entender. Ela tá serelepe e olha isso, ó. Ela tá ali, né, naquela posição, ela vai viajando nesse sentido aqui, ó, tá? Ela vai vindo nessa direção. Quando ela chega na região mais central do Sol, se produzir ejeção de massa coronal, vai ser direcionada para a Terra. Outra curiosidade, por incrível que pareça, essas 3 explosões de radiação de classe X não desencadearam ejeção de massa coronal nenhuma. Para vocês terem uma ideia, explosões de radiação de classe M, 50% delas acabam produzindo ejeções de massa coronal. Quando a gente fala de explosão de radiação de classe X, 80% em média produzem ejeções de massa coronal. Foram 3 explosões de classe X, sendo a última recordista, classe X 6.3, e nenhuma dessas 3 produziram ejeção de massa coronal. Será que está só acumulando tudo isso para soltar esse tiro de bazuca de uma só vez? Será? Será? Tem uma chance, né? E por que eu digo que os próximos dias serão tensos? Principalmente a semana que vem agora. Vai ser tenso porque essa região, ela vai estar na região mais central do Sol, tá? E aí, se tiver ejeção de massa coronal, que é muito mais perigoso do que esses flares que estão acontecendo, vai ser direcionado exatamente para o nosso planeta. E outra coisa, né? Vai juntar uma outra coisa. Existe um buraco coronal que hoje, nesse exato momento, enquanto você está assistindo esse vídeo, caso você esteja assistindo hoje, dia 23 de fevereiro, existe um buraco coronal no Sol que está virado exatamente para a Terra. Richard, isso é perigoso? Não é muito perigoso. Por quê? O que acontece? O buraco coronal, na verdade, é uma região mais escura no Sol ali, que acaba, que tem as linhas de campo magnético soltas. Então, ali o vento solar, ele vem com mais intensidade. Só isso. Não vai derrubar satélite, não vai dar problema de comunicação, não vai nada. Só que ele é um impacto um pouquinho mais forte. É como se fosse um vento muito... É um vento muito mais forte, só que no caso não é vento mesmo, é o vento solar, né? Esse material do Sol que está o tempo inteiro sendo expelido. Ele dá uma amplificada. Ele deixa o nosso campo magnético tenso, digamos assim, né? Só que ele está virado para a Terra exatamente agora.
Só que por conta da espiral de Parker, esse vento solar desse buraco coronal vai atingir o nosso planeta daqui a 2 ou 3 dias, tá bom? Mais ou menos entre domingo e segunda-feira. Ou seja, daqui a 2 ou 3 dias a gente vai ter um campo magnético mais tenso por conta desse buraco coronal. E aí a gente vai estar com essa região ativa mirada perfeitamente para a Terra. Pensa se acontece uma ejeção de massa coronal. Ah, Richard, mas aí vai chegar aqui a ejeção de massa coronal de 3 a 5 dias. Isso é quando é a ejeção de massa coronal pequena e de velocidade lenta. No evento de Carrington levou 18 horas, tá, para chegar aqui. Teve um outro em 1970 e pouco, se eu não me engano, e para vocês terem uma ideia, chegou em 14 horas aqui no nosso planeta. Então, pode chegar meio que ao mesmo tempo que o nosso campo magnético já está meio que enfraquecido por conta desse vento solar. Então, assim, os próximos dias, principalmente a partir de domingo, a coisa fica um pouquinho mais tensa e a gente tem que ficar um pouquinho mais de olho na atividade solar, porque aí tem risco mesmo de tempestade solar mesmo. E a gente está falando de uma região ativa que tem poder, tem capacidade para explosões de radiação fortíssimas e até agora não produziu nenhuma ejeção de massa coronal. Não teve nenhum tiro de bazuca. E ainda pega o nosso planeta combalido, né? Essa palavra foi ótima, né? Combalido. Que é tipo aquele. Tipo o lutador quando vai tomando vários golpes ali na luta. Exatamente, né? Toma um ali em cheio, depois de tomar vários, a coisa pode ficar perigosa, né? E a gente vai seguir acompanhando tudo isso, né? Nossa, pra vou saber até dormir mais, mais tranquilo hoje, viu? Para saber mais, pessoal, sobre a ligação do Sol com erupções vulcânicas, eu já falei sobre isso, eu vou deixar no card aqui em cima, tá bom? Os efeitos no ser humano, porque sim, existem efeitos no ser humano a nível cerebral de forma inconsciente. Também já falei sobre isso, chama-se magnetorrecepção. Esse é um dos efeitos, não é nem a ressonância Schumann. Ressonância Schumann é uma outra coisa. A magnetorrecepção tem a ver com as linhas de campo magnético da Terra, que a gente sim pode ser perturbado também por conta disso. A gente não entende muito bem como que isso acontece, mas existem alguns estudos que falam sobre isso. Vou deixar no cardzinho aqui em cima, lembrando que não existe risco a nível biológico, ou seja, a gente não vai morrer por conta de explosão solar, tá? O que tem risco, basicamente, é o quê? A tecnologia, né? E existem vários estudos que mostram que tem relação com terremotos, atividade vulcânica pode ser o gatilho para tudo isso também, mas biológico diretamente não existe risco, tá? E deixa a opinião aí embaixo, né? O que vocês acham que... Isso. Quem que tá certo? Quem fala que não tem nada a ver? Quem será que tá certo, né? Ou quem fala que tem realmente alguma interação aí? Outra coisa, pessoal, chance de auroras no Brasil. Será que poderia ter aurora, né? Aurora polar, aurora boreal, né? No caso, seriam auroras não equatoriais. Existe um estudo que também fala que sim, existe chance de ter, e já aconteceu auroras por conta da anomalia do Atlântico Sul, que fica exatamente em cima, né, do Atlântico Sul, pegando parte aí do Brasil. Para quem não viu, vou deixar no card aqui. E para finalizar, né, para vocês maratonarem aí, entenderem tudo que está acontecendo com o Sol, o que pode acontecer com o seu celular se a gente tiver uma tempestade solar extrema mesmo, né? Se liga que esse vídeo eu vou deixar no box aqui para vocês, tá certo? Bom, pessoal, então basicamente é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. De olho no Sol nos próximos dias. Muito de olho no Sol. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.